Fala pessoal do Explica Enem, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, professor de Química Geral aqui no cursinho, e o tema de hoje da aula é tabela periódica. Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Galera do Explica Enem, dando início aqui a nossa aula de tabela periódica, é interessante pontuar como foi feita essa classificação, qual foi a ordem adotada, os critérios adotados. Bom, basicamente o critério adotado principal é que ela é organizada em ordem crescente de número atômico. O número atômico, ele é a impressão digital do átomo, ele é basicamente a sua identidade, porque o número atômico ele é igual ao número de prótons de um elemento. E o número de prótons de um elemento define qual elemento ele é. Por exemplo, o hidrogênio ele tem apenas um próton, o oxigênio ele tem apenas 8 prótons. E assim por diante. Se eu falar de um elemento com 7 prótons, não pode ser o oxigênio, por exemplo, beleza? Bom, e como consequência dessa ordem crescente de número atômico, dessa organização dessa forma, surgem os períodos e os grupos ou famílias. Bom, falando separadamente de cada um deles. Os períodos, eles estão organizados na horizontal, eles formam linhas horizontais ao longo da tabela. E essas linhas, elas agrupam átomos com o mesmo número de níveis eletrônicos, ou seja, de camadas eletrônicas. Para quem viu a aula de evolução de modelos atômicos, sabe que um átomo ele é formado pelo núcleo positivo e com prótons e as várias camadas eletrônicas, os subníveis energéticos que circundam o átomo, beleza? Dessa forma, podemos ver a formação dos períodos aqui na tabela periódica. Bom, só fazendo uma ilustração aqui para vocês, por exemplo, quando dizemos que um átomo aqui pertence ao sexto período da tabela periódica, quer dizer que ele tem 6 camadas eletrônicas, certo, gente? Já os grupos ou famílias, eles estão organizados na forma vertical, como colunas, certo? Colunas verticais assim, beleza? E esses grupos ou famílias reúnem átomos com propriedades químicas semelhantes, por conta da sua configuração eletrônica similar, porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, beleza? Bom, visualizando aqui novamente a tabela, agora podemos aqui destacar a divisão por grupos, certo? Aqui a gente tem um total de 18 grupos na tabela periódica. Bom, gente, outra classificação importante aqui dentro da tabela periódica é aquela quanto às propriedades físicas dos elementos. Inicialmente, o hidrogênio ele é um elemento muito peculiar e por isso ele aparece isolado aqui na nossa classificação. Essa química peculiar dele não nos permite enquadrá-lo em nenhuma das outras classificações, beleza? Bom, já os metais eles são os mais abrangentes da tabela periódica. Eles têm um brilho característico dos metais, apresentam boas condutividades térmicas e elétricas, ou seja, são bons condutores de calor e de eletricidade, são materiais dúcteis e também maleáveis em geral. Bom, logo ao lado dos metais, nós temos o grupo dos ametais. Bom, o grupo dos ametais, ele possui propriedades diametralmente opostas dos metais, e eles são separados dos metais por essa escadinha aqui. Se você não lembra onde é que ela fica, aqui já está explícita, mas tem uma frasezinha que te ajuda a lembrar, que é até assim Brasil, beleza? Bom, e os metais, eles possuem, os ametais, eles possuem propriedades, como eu falei, opostas aos metais. Eles não brilham, eles são maus condutores de eletricidade, com exceção do carbono grafite, e também são maus condutores de calor. Eles tendem a ser mais frágeis e mais rígidos do que os metais, beleza? E, por fim, nós temos aqui os gases nobres, gente. Os gases nobres eles passaram muito tempo despercebidos pelos químicos, justamente pelo fato de eles terem uma baixíssima reatividade química, que é a consequência deles terem o seu octeto completo, com exceção do hélio, que é o primeiro elemento, né? Mas ele tem a sua camada de valência completa também, e no fundo é isso que importa. Essa camada de valência completa confere a eles uma elevada estabilidade e uma baixíssima reatividade química. Inclusive, alguns gases nobres são até inertes, ou seja, não sofrem reação química de jeito nenhum. Então é isso. Bom, gente, outra subdivisão importante dentro da tabela periódica é de acordo com a sua configuração eletrônica. Bom, anteriormente nós tínhamos uma divisão que era entre os lados A
e B da tabela periódica, que atualmente já não existe mais, já caiu em desuso, mas era por isso que anteriormente tinha aqui a família 4B, 5B, 3A, 4A, certo? Só que hoje em dia já foi substituído pela divisão em blocos, beleza? Essa divisão aqui em blocos, ela basicamente leva em conta a camada de valência dos átomos, certo? Então, eles estão subdivididos em 4 blocos. Os blocos S e P são dos elementos representativos. Os que moram no bloco S têm a sua camada de valência no subnível S. Os que moram no bloco P têm sua camada de valência no subnível P. S e P, na verdade, né? Mas, tipo assim, o último elétron diferencial, mora no subnível P. E os elementos de transição que habitam os subníveis D e F têm, respectivamente, o seu elétron diferencial, o seu último elétron no subnível D e no subnível F. Beleza, gente? Bom, gente, agora é importante a gente dar destaque aqui aos elementos representativos, que são esses aqui em destaque no vídeo. Bom, esses elementos eles recebem alguns nomes especiais de acordo com a sua família. São os metais alcalinos, os alcalinos terrosos, a família do boro, família do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Bom, a peculiaridade desses grupos é que a sua camada de valência basta para descobrirmos a sua localização, beleza? Qual é a diferença? Que qualquer elemento pode ser descoberto com base na sua distribuição eletrônica na tabela periódica. A diferença é que quando a gente está olhando para os metais de transição interna e externa, tipo, os metais de transição externa são esses aqui destacados em azul, e os de transição interna são esses aqui embaixo, que são os lantanídeos e os actinídeos, beleza? Bom, esses metais, para a gente conseguir identificar eles na tabela periódica, a gente precisa simplesmente olhar para o seu subnível mais externo, que seria, tipo, por exemplo, aqui, como eles estão no subnível D e F, o que acontece é que a sua camada de valência não vai identificá-lo na tabela periódica. Você vai precisar olhar para o seu elétron diferencial, beleza? Então tá, o que acontece, gente? Quando a gente está falando aqui dessa família, nós temos uma peculiaridade aqui e vamos lá mostrar ela. Ó, na distribuição da camada de valência, nós simplesmente conseguimos identificar a partir do seu período de quantos elétrons moram na camada de valência, aonde esse elemento está. Ó, por exemplo, aqui nós temos 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Bom, se eu digo que eu tenho um elemento aqui que a distribuição, por exemplo, é 7s2, 7p3, o que nós conseguimos perceber aqui? Ó, que nós temos 5 elétrons na camada de valência, certo? Então, ele pertence ao grupo de número 5, ó, bem aqui, de número 5A ou 15, beleza? E dessa forma ele pertence ao 7º período, então ele está morando bem aqui, beleza? Já os outros, como eu falei, a gente não vai conseguir falar só pela camada de valência, vamos ter que olhar para o elétron diferencial, beleza? É basicamente isso aí, gente. Bom, iniciando aqui as questões, bom, trouxe uma questão aqui para ilustrar como nós podemos identificar a posição de um elemento da tabela periódica sem olhar para a tabela, apenas olhando para sua distribuição eletrônica. Então, aqui na questão da PUC, ela deu 5 distribuições eletrônicas e ela está perguntando para a gente qual que é a alternativa incorreta, beleza? Está tentando aqui identificar qual grupo pertence a cada uma dessas distribuições. E eu trouxe aqui a minha tabelinha para nos auxiliar. Bom, o primeiro aqui, nós temos que olhar sempre para a camada de valência e para o número de camadas eletrônicas. Olha só, nós temos aqui 3 camadas eletrônicas, então nós sabemos já que ele pertence ao grupo 3, certo? Se ele pertence ao grupo 3, basicamente, nós já sabemos que ele está no 3º período e ele tem um elétron na camada de valência, então ele é do grupo 1. Ele está na posição 3, grupo 1, esse aqui é o nosso número 1, tá nos metais alcalinos, beleza? Número 2, ele encontra-se no 2º período e com 8 elétrons na camada de valência, 2 do S mais 6 do P. Se ele está no 2º período, ele pertence, obviamente, ao 2º período, ele está com 8 elementos, ele pertence ao 8º grupo,
Então ele está localizado bem aqui, beleza? Nos gases nobres. Número 3, a sua camada de valência é a 4s2, então olha só que ele está morando no bloco S, no quarto período, S2 é no segundo grupo, então ele está bem aqui, ó, o nosso número 3, beleza? Número 4, camada de valência de novo, 8 elétrons na camada de valência aqui, 3s2, 3p6, terceiro período, oitavo grupo, então ele está bem aqui o nosso número 4, bem embaixo do nosso número 2, beleza? E o nosso número 5, nós temos aqui 3s2, 3p5, que é basicamente terceiro período, né? Só que é no sétimo, então ele está bem aqui, olha só aqui, sétimo grupo, terceiro período, então nós temos aqui nosso 1, 2, 3, 4, 5, e vamos lá para as alternativas. A distribuição número 1 refere-se ao metal alcalino, isso tá certo. A distribuição número 2 refere-se a um gás nobre, certo também. A distribuição 3 refere-se ao metal alcalino terroso, também está correto. A distribuição 4 refere-se a um calcogênio. Pô, não tem ninguém ali no calcogênio, né? Então não vai ser. E a distribuição 5 refere-se a um halogênio, correto. Muito bem, resposta letra D. Bom, gente, aqui questãozinha estilo Enem. Vamos lá. Bom, como questão assim, estilo Enem, a gente sempre lê primeiro o enunciado. A similaridade química entre o fósforo e o arsênio ocorre, pois... Bom, gente, olha só, essa aqui é a questãozinha estilo Enem justamente por quê? Porque o Enem não dá a tabela periódica, e sem a tabela periódica a gente não percebe que o fósforo e o arsênio, eles são da mesma família ou grupo, certo? E quando a gente está falando de similaridade química, a gente tem que lembrar sempre disso, de que quando átomos são similares quimicamente, provavelmente eles vão pertencer ao mesmo grupo da tabela periódica. Isso se deve às suas configurações eletrônicas, às suas camadas de valência, beleza? Então vamos lá aqui para as alternativas. Por que ocorre essa similaridade química? Bom, basicamente, só para resumir o texto aqui, é uma nova forma de vida que foi descoberta com base no arsênio, mas é basicamente isso, beleza? Suas massas molares apresentam valores muito próximos. Pô, não tem nada a ver aqui, a massa molar próxima não tem nada a ver com reatividade ou com similaridade, desculpa, né? Bom, suas substâncias simples são sólidos poliatômicos coloridos. Bom, que não tem nada a ver aqui com eles serem similares, né? Seus átomos apresentam configurações eletrônicas similares. Configurações eletrônicas aqui, ó, gente, muito importante. Vamos já aqui dar um checkzinho, que isso aqui é a verdade. Os núcleos de seus átomos apresentam igual número de partículas. Se fosse assim, eles iam ser o mesmo átomo, né, gente? Vamos lá. Tá. Letra E. Seus átomos são ametálicos e por isso podem aderir à parede do DNA. Gente, que isso, cara. Às vezes essas questões viajam muito. Mas, enfim. Similaridade química, eu só queria mostrar essa questão para lembrar vocês de que similaridade química ocorre entre átomos do mesmo grupo e que apresentam configurações eletrônicas similares. Beleza, gente?